Bom, hoje nós vamos falar um pouco a respeito sobre esperar no Senhor. É o que nós devemos fazer nos dias de hoje, não é verdade? Na verdade, quantos de nós gostaria de falar um pouco a respeito hoje sobre a questão do mal, do homem mau, na verdade, e do homem bom? Essa é o intento da palavra. O título é Espere no Senhor. Esse é o título da mensagem. Nós devemos esperar no Senhor, sempre esperar no Senhor. Mas, baseado no que nós estamos vendo nos nossos dias, faço uma pergunta para os irmãos: você já foi prejudicado alguma vez por ser honesto? Acho que muitas vezes, né? Muitas vezes nós somos prejudicados por ser honesto. Você já viu o ímpio fazerem coisas erradas premeditadamente? Porque todo mundo erra, é claro, mas fazer uma coisa errada premeditadamente e se darem bem, eu acredito que nós estamos vendo isso todos os dias, na verdade, na nossa vida. Constantemente nós estamos vendo essa questão dos ímpios fazerem o que querem. E hoje, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, ser honesto é uma coisa complicada, muito complicada. Mas, meu amado irmão, você se incomoda com o progresso dos maus? Isso te incomoda? Você se sente frustrado por ser justo? Tem muita gente e nós vamos ver isso, nós já pregamos em cima desses salmos, já ouvi várias pregações em cima desses salmos, mas senti a necessidade de falar sobre esse assunto novamente, devido às circunstâncias das quais nós estamos vivendo. Para algumas pessoas, irmãos, tudo está normal, mas nós precisamos olhar do nosso lado, porque existem hoje pessoas passando por necessidade. Estava vendo uma reportagem semana passada na televisão, quantas pessoas estão passando fome porque parou o seu trabalho. Talvez para você não mudou, porque você continua fazendo o teu trabalho. Algumas empresas não parou, outras reduziu a jornada de trabalho, outros suspenderam a jornada de trabalho, tudo devido ao que nós estamos vivendo, a nossa situação da qual nós estamos vivendo. E muitas vezes as pessoas olham para os outros e parece que está tudo certo, tudo normal, e aquela pessoa que tenta ser honesta, fazer o bem, as coisas não andam, não é verdade? Então, hoje eu gostaria de falar a respeito, nós vamos já lá nos Salmos, do qual nós vamos estudar, mas isto ocorre constantemente na nossa vida, já vinha ocorrendo, vamos dizer assim, já vinha ocorrendo. De uns tempos para cá parece que a coisa ficou pior. As pessoas que passam a perna nas outras são aquelas tidas como espertas, são as que estão ótimo, estão bem, sem problemas, sem viver problemas. E quando ainda por cima alguém mancha a sua imagem, mexem com a sua honra, não é verdade? Ainda piora mais ainda a situação. Não é fácil, eu sei disso, não é fácil
vivermos hoje no nosso mundo. Falamos hoje que, sempre falamos, nós estamos num tempo de livre expressão, sem perseguição, entre aspas, na minha opinião, porque muitas vezes nós não podemos falar a verdade, essa é uma grande realidade. Nós não sofremos pressão da sociedade, uma vez que você não fale a verdade, da qual eles não querem ouvir. Aí você não sofre pressão, porque se você vir aqui, ou nas redes sociais, ou falar a verdade em lugar público, talvez você pode ser reprimido, ou coisa pior. E daí, muitas vezes surge a vontade de você abandonar tudo. Talvez você esteja nessa condição, desanimado, por olhar a situação das pessoas ímpias e verificar que elas estão cada vez maior, crescendo, e muitas vezes nós não saímos disso. Isso acontece constantemente na nossa vida. É muito comum. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmos 37. Vou pedir que todos se coloquem de pé, em reverência à palavra de Deus. Salmos capítulo 37. E a palavra de Deus diz assim, versículo 1: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitas na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Podem sentar. O Senhor está nos aconselhando aqui que nós devemos deixar o ímpio no seu caminho. Irmãos, não é fácil tal situação, eu sei que não é fácil. Ainda mais para nós que levantamos cedo, batalhamos como qualquer pessoa, e muitas vezes parece que nós não temos progresso no que fazemos. Mas aí uma pessoa vem, uma pessoa ainda da qual nós conhecemos, e ela começa a prosperar do nada. Isso aí a gente vê em qualquer lugar. Às vezes a gente fala de alguns nomes, fala assim, nossa, mas o cara hoje tem isso, tem aquilo lá. Isso nada mais é do que nós observando a vida de um ímpio. Eu não estou dizendo que o justo também não prospera, não é isso. Mas o que nós vemos na maioria das vezes, e nós sabemos que a sua prosperidade não é por conta de trabalho duro. Isso daí é fato, nós estamos vendo isso daí. E isso daí acontece na cidade de Sudimenoussi, tanto quanto em qualquer outra cidade.
Afinal, aqui é ainda pior, porque nós conhecemos a vida de todos. E de repente o cara estava fazendo uma coisa e agora o cara já virou patrão. E ficamos às vezes espantados como isso acontece. Mas a palavra de Deus já nos aconselha, já nos tem dado conselhos sobre isso, nos dizendo que nós não devemos nos fiar nessa condição, que nós não devemos observar essa condição. Nós vamos ler outro salmo também, que também fala da mesma coisa, mas não agora. Mas ambos tratam do mesmo assunto, é a mesma coisa, é aquela correlação que a gente faz quando prega, que pega um texto e depois prega outro, para a gente possa ter confirmação do que nós estamos falando. Mas o homem, a prosperidade do homem mau é notória. O fardo do qual nós muitas vezes carregamos, o fardo que está sobre o justo, é notório, é fato. O que não pode, irmãos, é que nós não devemos ficar observando tais coisas e esquecer que nós temos uma vida pela frente. Nós não devemos nos lamentar, ficar lamentando. Eu fico observando de vez em quando, até coloquei aqui mais para frente, mas eu vou adiantar esse assunto, porque me veio à cabeça agora. Mas tem gente que não gosta, como eu já sei disso, discutir política. Tem gente que não gosta. Eu já disse para os irmãos, eu gosto de política. Mas, sabe, o que é o problema disso tudo? O problema disso tudo é o seguinte: a gente vê várias discussões. Bolsonaro é bom, até ontem o Moro era um herói, agora parece que já virou um bandido. E a situação, uma hora um está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Não sabemos em quem nós devemos confiar, o que vai acontecer. As pessoas se frustram. Muitos deixaram de apoiar o presidente por conta da saída do Sérgio Moro do ministério. Aí eu fico pensando assim, sabe, irmãos, o crente, como eu disse para vocês, é legal você discutir política, mas o mundo já está traçado. Nós discutimos, mas sabemos que as coisas que estão acontecendo no mundo hoje nada mais é do que um preparo para as coisas que virão. Nada foge ao controle do nosso Deus. Não tem sorte nem azar. Tem pessoas que acreditam que Jesus Cristo ressuscitou no domingo de Páscoa porque foi sorte. Olha como que deu certo, que sorte. Falo sorte porque ele ressuscitou. Não, foi um plano traçado, como a palavra de Deus diz, antes da fundação do mundo. Ele iria morrer pelos nossos pecados e ressuscitar exatamente no dia em que Deus ordenou. Isso é fato. Bom, eu tirei 3 pontos destes salmos, e ele diz assim, o primeiro ponto: nunca olhe para trás, mantenha seu olhar sempre à frente. Isso que está dizendo aqui no versículo 1 e 2 do Salmos 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade,
porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Bom, muitas vezes nós olhamos como a maioria, o aqui e o agora, olhamos o presente. É claro, existem algumas frases que dizem o seguinte: não vivas o passado e nem o futuro, vivas o presente, porque senão você vai acabar vivendo nenhum tempo, não é verdade? Porque você está no futuro, não aconteceu, o passado já foi, e o presente que é para você viver, você não vive. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você, nessas condições, você não deve olhar para aqui e para o agora. O crente, ele tem que olhar para frente. O crente tem que olhar nas circunstâncias que a palavra de Deus diz a ele, do que vai acontecer lá na frente. Vamos agora ao Salmo 73. Eu vou ler o Salmo 73, vai ser um pouco diferente aí de vocês, porque eu gosto de fazer umas comparações. Eu vou ler então na linguagem de hoje. Às vezes alguns podem dizer assim, né? Eu não gosto muito dessa linguagem. Não tem problema, leia aí, confira o que a tua palavra está dizendo aí, que é a mesma que a minha, né? A única coisa que acontece aqui em alguns trechos é que muda algumas frases. Mas olha só o que ele está dizendo aqui, para que a gente possa entender. Salmos 73, de 1 a 17, diz assim: na verdade Deus é bom para o povo de Israel, e Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar, e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade, e a mente deles só vivem fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender estas coisas, mas isto era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Este último versículo, eu prefiro o versículo da nossa tradução. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Olha, irmãos, é isso que deve nos motivar. O que deve nos motivar? A esperança que nós temos no Senhor. Nós não devemos comparar as aflições do tempo presente com a glória dos tempos que virão. Como nós podemos comparar 100 anos com a eternidade? Tem uma eternidade nos esperando. Eles não confiam nisso. Eles pensam que o mundo é aqui. E é por isso que muitos deles agem como agem. Nós precisamos manter o nosso olhar no futuro, convictos que tais pessoas serão julgadas pelos que elas fazem.
Precisamos olhar e manter o nosso olhar sempre para frente, sempre em Deus, não se desviar. O problema nosso, como qualquer ser humano, é que nós queremos as coisas assim. Já prometeu alguma coisa para uma criança? Ó, filho, daqui a um tempo, final do ano o pai vai te dar um videogame. É besteira você falar isso para uma criança. Quem é pai sabe disso daí. Já 10 minutos depois ele está perguntando: ó pai, e o videogame? E aí você caçou uma dor de cabeça, não é? Estou vendo alguns balançarem a cabeça. É verdade, porque eles ficam no pé. Vão te lembrar a cada minuto do seu presente que você prometeu, porque eles querem a coisa, e nós também somos assim. Nós às vezes criticamos a criança, mas nós fazemos as mesmas coisas, queremos as coisas no tempo, no nosso tempo. Sempre queremos as coisas agora. Se alguém está nos afligindo, nós queremos que Deus puna as pessoas agora. Se nós temos um galardão para receber, eu quero o galardão agora. Se eu tenho um problema para ser resolvido, eu quero que ele seja resolvido agora. Nós não temos paciência para esperar. Queremos as coisas no imediato, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós precisamos entender que não é assim que Deus age. Nós já falamos muitas vezes que o tempo de Deus é diferente do nosso. O irmão Daniel pregou recentemente em 2 Pedro, e nós vamos lá agora dar uma olhada nos versículos que o irmão leu. 2 Pedro, alguém lembra o capítulo? 3, 2 Pedro 3, e é para lá que nós vamos. Segunda Pedro capítulo 3, e nós vamos começar lendo do versículo 1. Ele diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Tem isso hoje, irmãos? Vamos parar aqui um minutinho. Tem isso hoje? As pessoas hoje são escarnecedoras demais, ao extremo. Você fala de Deus, eles debocham. Engraçado, olha para você ver como o mundo está hoje. Se você fizer uma crítica para a sociedade, se você fizer uma crítica, sei lá, na escola, qualquer coisa, qualquer área, você é taxado. Talvez você pode ter sérios problemas. Mas eles fazem crítica contra a religião nossa todos os dias. Recentemente mesmo, um pessoal conhecido como Portas dos Fundos fizeram um pedaço de um filme sobre a ceia do Senhor. Muitos aí viram críticas no jornal sobre isso. Alguma coisa aconteceu a eles? Nada. Vai um de nós falarmos alguma coisa a respeito de um assunto que nós não concordamos? Nada aconteceu. São escarnecedores, como está dizendo aqui na palavra de Deus.
São escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Não teriam que ter respeito com a nossa religião também? Vamos seguir o que a palavra de Deus então está dizendo aqui. Agora no versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quantas vezes você já viu, irmãos, pessoas dizendo: o mundo está do mesmo jeito, desde quando, né? É o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Promessa da vinda de Cristo? Rapaz, olha, as coisas permanecem como está. Desde que meu pai, o pai do meu pai era vivo, está do mesmo jeito, eles falavam as mesmas coisas. Vamos seguir. E eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada das águas, e no meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Aqui falando, né? O mundo foi criado, quando Deus, né? O primeiro versículo que nós lemos na palavra de Deus no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não havia terra, até que Deus tirou a porção seca, é o que ele está dizendo. E depois veio o dilúvio. Aqui está confirmando o dilúvio também. Alguns ignorantes, que se dizem estudiosos, não acreditam que houve um dilúvio. Aí acham a carcaça de um peixe no deserto e falam: aqui existiu um mar, há 200 bilhões de anos atrás. Preferem acreditar nessas tolices do que acreditar que existiu um dilúvio, que cobriu toda a terra. Seguindo o nosso versículo, versículo 7. Mas o céu e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmãos, isso que nós estamos vendo aqui na sua palavra é confirmação do que hão de acontecer, das coisas futuras, das quais você deve estar com o olhar fixo. E confirma para nós, como nós já falamos, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Este último versículo que nós lemos, ele fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Por quê? Porque Deus não está limitado ao nosso tempo. E nós precisamos entender isso. O tempo de Deus é uma outra coisa. Então, voltando a falar novamente da política, como eu havia dito, não se preocupe. Vai entrar exatamente no poder aquele que Deus quer. Eu não estou aqui dizendo para você que você não deve cumprir com as suas obrigações, que você não deve tentar fazer a coisa certa, porque se nós não tentarmos fazer a coisa certa, vamos sofrer, é claro, porque nós não sabemos qual será o tempo certo das coisas. Precisamos sim tentar fazer com que as coisas sejam certas para que tenhamos uma vida melhor. Mas as coisas vão acontecer exatamente como Deus quer. Amém? Exatamente como Deus quer. Eu hoje mesmo, de manhã, eu sempre falo isso para as pessoas muitas vezes não acreditam, né? Eu acordo 6 horas da manhã. Não é porque eu quero, não. É porque me dá uma dor nas costas que eu não consigo ficar na cama. Aí eu vou para o sofá e fico cochilando no sofá. Mas é bom.
porque eu não estou indo trabalhar, né? Não que o trabalho também não é bom, mas é bom descansar também. E aí eu ligo a TV de vez em quando e fico lá assistindo uma coisa ou outra. E hoje eu estava assistindo um documentário sobre o Império Romano. O como eles eram avançados na tecnologia da guerra e por que eles dominaram, de certa forma, o mundo. Fizeram uma muralha lá também, né, semelhante quase às muralhas da China. Eu mesmo não tinha nem conhecimento, acho que eu faltei da escola o dia que a professora comentou isso daí. Aí estava assistindo lá hoje. Inventaram aquela besta, né, de forma grande, e foi uma das coisas que eles se mantiveram no poder durante muito tempo. Tecnologia, claro. Mas eu pergunto para os irmãos: cadê o Império Romano hoje? O império que dominou o mundo e que, quando eles estavam no domínio, parecia que não ia ter fim. Cadê o Império Romano hoje? Cadê Hitler? Quem vivenciou a história, quem gosta de história de guerra, que assiste, ele tinha um domínio, um poder. Um homem cruel e mau. Mas onde ele está hoje? Cadê Nabucodonosor? E aí a gente poderia citar muitos outros homens que foram grandes na história, mas que não estão aqui hoje, e nem o seu poder. Mas irmãos, aquele carpinteiro que nasceu, do qual a palavra de Deus diz que era homem de dores, experimentado no trabalho, está vivo e presente hoje nas nossas vidas, aqui hoje nesta igreja, amém? Ele está aqui, Jesus está aqui. E eu não posso deixar de ler o que está escrito em Atos, capítulo 5. Vamos lá rapidamente para Atos, capítulo 5. Um homem sábio disse estas palavras, Atos 5, 33. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberavam matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disseram-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou ao número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhes deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça que serdes também achados combatendo contra Deus. Olha que conselho sábio. E eu diria o seguinte: ninguém pôde combater. Hoje nós estamos aqui há mais de 2000 anos, ouvindo o Evangelho, ouvindo Jesus Cristo sendo pregado. Revolucionou o mundo, revolucionou a história. Gosto muito de dizer essa frase: foi um homem que dividiu a nossa história, antes e depois dele. Isso não está na Bíblia não, está na história dos homens. Ele dividiu a história antes e depois dele. Um carpinteiro, um homem que teve 3 anos da sua vida, mas para pregar, para falar do seu ministério,
E esses 3 anos mudou o mundo e a vida de muitas pessoas, as nossas vidas. Então, meus amados irmãos, olhe para frente e não para trás. Não dê lugar à depressão, não dê lugar à opressão na sua vida. Não olhe para as pessoas, mas que prosperam no seu caminho. Segundo ponto, a proteção vem de cima. Mantenha o seu olhar em Deus. Lá no Salmos 37, voltando lá no nosso Salmos, o versículo 3, Salmos 37, Salmos capítulo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita também no Senhor e te concederás os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz do teu juízo, como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Confie em Deus, meus amados irmãos. Nós não estamos aqui neste mundo para competir com ninguém. Eu não estou aqui para ter o melhor carro do que o outro, não estou aqui para ser mais rico do que o outro, não estou aqui para ser melhor que o outro, de ter mais estudo do que o outro. Não, nós estamos aqui para sobreviver ao lado do nosso Deus e com justiça. Não precisamos ser melhor que ninguém, ou ter as coisas melhor. Não precisamos disso. Cuide da sua vida. Ore e confie no Senhor. Você não está sozinho. Não está sozinho. Você vai ter sérios problemas se você olhar para o aqui e o agora. Se você começar a olhar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Quando Cristo disse para nós que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir Ele, Ele está dizendo exatamente isso. Você terá problemas. O mundo nos odeia, como Ele também disse, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, Ele também nos dará condição para que nós possamos vencer o mundo. Então, a proteção vem de cima. Mantenha o seu olhar em Deus. Esse é o segundo ponto. E terceiro e último ponto, faça o bem. Construa o bem. Não se preocupe, faça o bem, meus amados. Tem pessoas que só querem o mal dos outros. E a instrução de Cristo para nós foi que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Não sejamos hipócritas. Sabe, eu vejo de vez em quando a hipocrisia dos homens. Por quê? Porque tem coisa que nós não podemos falar a verdade. Já viu isso? Tem coisa que você tem que ficar quieto. Você não pode falar a verdade em alguns lugares. Você não pode falar o que você pensa em alguns lugares. Por que as pessoas hoje estão cada vez dizendo que a palavra de Deus ela é preconceituosa? Porque elas querem fazer as coisas erradas. A Bíblia só prega o bem. Se o mundo praticasse a Bíblia, nós seríamos um outro mundo totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Não teríamos opressão. Em quem nós confiamos?
na justiça? O que você acha? A nossa justiça é justa? As pessoas fazem a coisa errada e fica por isso mesmo. Não fique, irmãos, lembrando de coisas amargas. Lembre da palavra do Senhor. Não fique amargurado. Olha, existem crentes hoje que são crentes ruins. Existem crentes hoje que são brigões. Existem crentes hoje ranhetas, chatos, mal de mal. Como pode ser crente? Como pode ser falar que é filho de Deus e não tem compaixão? Como pode falar que é filho de Deus e é uma pessoa ruim e amarga? Como pode falar que é filho de Deus e fica brigando? O que a palavra de Deus diz? Que a boca fala o que o coração está cheio. O que tem dentro do seu coração? Amargura? Rancor? É o que a boca vai falar. A palavra de Deus diz que o crente tem que dar frutos dignos de arrependimento. Quais são os frutos do Espírito? Vai lá em Gálatas 5:22. Não precisa ir agora não, porque eu só estou dizendo para você ir depois. Vai lá em Gálatas 5:22 e vê os frutos do Espírito. E aí eu fico pensando, pode, né? Quem gosta de goiaba aqui? Pode o pé de goiaba não dar? Não, ele até pode dar goiaba ruim, entendo, porque por conta até de bicho e coisas desse tipo da natureza que influencia ele lá. Mas um pé de goiaba dá goiaba, ou não? Dá outra coisa que eu não sei. O fruto da goiaba é a goiaba, o fruto da manga é a manga, o fruto do crente é os frutos do Espírito. E aí pronto, é isso. Seja construtivo, perdoe as pessoas, faça o bem na sua vida. Não seja um crente ressentido, amargo, que não consegue perdoar. Como que pode um crente não conseguir perdoar se Jesus te perdoa todos os dias? Somos perdoados todos os dias. Já fomos perdoados pelo nosso maior pecado, que nós íamos para o inferno e Ele nos perdoou. Mas Ele continua nos perdoando, porque todos os dias nós cometemos erros. E nós precisamos demonstrar isso. Olha, o que nós aprendemos hoje é que nós temos sentimento e somos feitos de sentimento. Mas nunca esqueça, Deus está no controle de tudo. O versículo que nós lemos lá do trecho da pregação do irmão Daniel, ele quis dizer o seguinte: que o mundo subsiste desde o princípio, ele está sendo preparado. O que eu vejo hoje na nossa realidade, irmãos, nada mais é do que uma preparação para tudo o que vai acontecer do que está escrito na Bíblia. E nós, como crentes, muitas vezes estamos esperando da seguinte forma: que as coisas aconteçam assim, num estalar de dedo. Não é. O mundo vem sendo preparado. Por isso que a palavra de Deus nos alerta: cuidado. Você conhece as estações e não conhece os finais dos tempos pela palavra? Cuidado.
Mas aí surge uma pergunta para que possamos terminar: como você está neste exato momento? Como está a sua vida neste momento? Você está passando por uma grande pressão, reprimido, talvez coisa pior? Estou bem. Eu tenho certeza absoluta que hoje, os que estão aqui hoje, alguns estão contentes, outros preocupados, outros com problema, outros pressionados. Essa é a vida. Entregue a Deus os seus problemas e descanse. Nada escapa das mãos de Deus. Amém? Irmão.